texto. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores lhe pode revelar. Meus irmãos, estamos dentro de um episódio da Bíblia Sagrada, bastante conhecido, porém que me cativa muito. Porque Daniel é um jovem escolhido, é uma pessoa que foi escolhida por Deus. E uma vida de uma pessoa escolhida não é fácil, é cravada de sacrifícios. Desde o ventre até quando Deus levar, vai ter sacrifício para tudo quanto é lado. Daniel não era diferente. A vida de Daniel foi cravada de sacrifício. Dentro da Babilônia, a Bíblia vai dizer que Daniel estava entre os sábios da Babilônia, os homens que revelavam os sonhos, os homens que tinham uma boa conduta lá dentro, pois era alguém querido do rei. O que o rei não conseguia interpretar, quem interpretava eram os sábios. Porém, a Bíblia diz que o rei prostra uma mesa diante de Daniel e de todos os sábios da Babilônia. Junto com ele estava Ananias, Misael e Azarias, e muitos outros magos e sábios entendedores da época. Porém, a Bíblia diz que na mesa tinha iguarias e vinho, e Daniel era obrigado, pela lei daquela época, a partilhar daquele alimento. Era obrigado a comer das iguarias e beber do vinho. Mas Deus dá a Daniel uma estratégia de não se contaminar com as iguarias. Por quê? Porque as iguarias eram oferecidas pelo rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor se prostrava aos outros deuses. Daniel não queria largar o Deus dele. Por mais que Daniel estava dentro da Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro de Daniel. Eu estou dizendo que Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias. Por quê? Porque Daniel sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. Daniel, ele não quer se contaminar com as iguarias, e ele diz: eu vou comer apenas legume e eu vou tomar apenas água, mas da iguaria do rei eu não toco. Sabe o que Daniel estava fazendo? Ele estava dizendo: eu prefiro viver do propósito do que me prostrar para o pecado. Sabe o que? Eu quero liberar isso para alguém. Sabe o que Daniel estava dizendo? O pecado está na minha frente, eu sou obrigado a tocar, mas eu vou virar as costas. Pode vir a consequência que for, pode vir o que for pela frente, eu prefiro o propósito de Deus. Opa! Será que tem algum adorador aqui? Eu estou pregando para uma geração que decidiu renunciar às iguarias. Por quê? Porque vai viver do propósito. Opa! Deixa eu te contar isso aqui. O texto diz que Daniel rejeitou as iguarias, conversou com a liderança, com os oficiais, e agora Daniel é alguém que está se alimentando apenas de legume e tomando água, diferente da maioria dos outros que se prostraram às iguarias. O texto vai dizer que o rei Nabucodonosor tem um sonho interpretável por muitos. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor chega em todos os sábios e diz: eu quero que vocês interpretem esse sonho, pois se vocês não interpretar, todos vão morrer. Porque Satanás é assim. Se você reparar, os magos eram alguém que trazia benefícios outrora. Os magos eram alguém que trazia lucro para o reino. Porém, só foi eles não prestar que o rei quer matar. É assim que Satanás faz. Enquanto tu está dando lucro e benefício para ele, ele te sustenta em vida. Mas quando tu para, ele diz: agora eu vou matar. Foi isso que aconteceu com Daniel. Porém, Deus deu o sonho para Daniel. E quando Deus dá o sonho em visão para Daniel, ele desvenda o mistério do rei. Agora Daniel, que tinha sido chamado para morrer, junto com Ananias, Misael e Azarias, e todos os outros da Babilônia, os sábios, eles são conservados em vida. Sabe por quê? Por conta da iguaria que Daniel rejeitou lá atrás. Porque a renúncia é assim: na hora parece que não está tendo muito efeito, mas lá na frente, quando Satanás quiser te matar,
Deus estende a mão e diz: ali você não toca. Eu rejeitei a iguaria, então aquele tem o seu. Opa, segura que eu vou terminar agora. Eu iniciei falando o quê? Que todo escolhido, a vida é cravada de sacrifício. Daniel era um escolhido. Missionário Roberto, a vida de Daniel era cravada de sacrifício. Evangelista Rafael Firmão, o texto vai dizer que Daniel, do começo ao fim, viveu de sacrifício. Porém, todo sacrifício gera algo. O sacrifício de Daniel gerou a conservação dele, Ananias, Misael e Azarias e todos os sábios que iam morrer em vida. Ou seja, o sacrifício de Daniel conservou todos em vida. Abraão foi um homem que foi escolhido. O maior sacrifício de Abraão foi qual? Entregar Isaac no altar. O maior sacrifício de Ana, que foi uma mulher escolhida, foi qual? Ter o seu filho e ter que devolver para o altar e viver longe dele. O maior sacrifício de Moisés, que também foi um escolhido, foi ir lá no Egito, onde sua cabeça estava pedida de morte, para liberar um povo que ele nem conhecia. Mas teve um que teve o maior sacrifício de todos os tempos. O nome dele é Yeshua. O que ele fez? Ele entregou Jesus Cristo de Nazaré. Segura! O texto vai dizer: o sacrifício de Abraão gerou Isaac. O sacrifício de Daniel conservou ele e os sábios da Babilônia em vida. O sacrifício de Ana gerou o profeta Samuel. O sacrifício de Moisés gerou a conservação do povo do Egito em vida. E o sacrifício de Deus, ele entregou o seu filho unigênito na cruz do Calvário. E sabe quem ele gerou?